Fala, gurizada! Tô de volta. Pra quem me conhece, Cláudio Gomes, professor de História. Vocês me conhecem como Guri. Quem tá me conhecendo agora também pode me chamar de Guri sem problema nenhum. Me chamam assim porque meus alunos falam que eu pareço o Guri incrível dos incríveis. E pra você que tá me conhecendo agora, só tem um recado. Eu só tenho uma coisa pra te falar. Sabe o que é? Vem comigo, porque a gente vai tratar de um assunto que na história a gente vai chamar de iluminismo. O que foi o iluminismo? Foi uma corrente intelectual que vai surgir na França no século XVIII. Qual é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça? Qual é a primeira coisa que você tem que lembrar? É que o iluminismo, ele rejeitava, ele renegava qualquer herança da Idade Média. É esse movimento que vai falar que a Idade Média era a Idade das Trevas, porque não tinha havido nenhum ganho intelectual, enfim. Será que é verdade? Vamos ver mais à frente. A ideia era: os iluministas, eles defendiam a limitação dos privilégios tanto do clero quanto da igreja. Por quê? Porque a igreja, na época, não era uma instituição unicamente religiosa, mas política também, né? Ela tinha um poder, um papel político muito forte, tá? E o iluminismo, ele vai dar o pontapé inicial para o surgimento de inúmeros pensadores. Que pensadores são esses? Montesquieu, Adam Smith, Rousseau, Voltaire, John Locke, entre outros, né? Selecionei alguns para fazer um esboço para você entender melhor o que foi esse movimento que vai fazer o quê? É isso mesmo, que vai influenciar a Revolução Francesa e a queda da monarquia na França, principalmente do rei Luís XVI, beleza? Então, o iluminismo, ele era dotado do que a gente vai chamar de razão. Era por isso que usava-se a ciência para questionar as doutrinas religiosas da época. O iluminismo, ele vai ser um ponto de mudança que vai criticar e muito as bases da Idade Moderna. Falando um pouquinho dos pensadores iluministas, a gente começa com Montesquieu. Exatamente. É o cara que vai propor a separação dos poderes. Que poderes? Dos três poderes que existem até hoje: o legislativo, o executivo e o judiciário. Tranquilo? Em segundo, Adam Smith. Esse cara é fundamental. Por que esse cara é fundamental? Porque durante toda a Idade Média, a tônica econômica dos estados nacionais modernos era o mercantilismo, acúmulo de metais preciosos, balança comercial favorável, protecionismo, pacto colonial, e para tudo isso era necessário uma massiva intervenção do Estado. O Estado, ele precisava intervir de forma dura e direta. Adam Smith vai propor o liberalismo, a mão invisível. O mercado, a economia se autorregula, ou seja, ele vai propor que o Estado não intervenha na economia. Tranquilo? Próximo pensador, Jacques Rousseau, que é contra a propriedade. Vocês já devem ter ouvido falar desse cara. Quem é? Quem é esse grande pensador? É o cara que vai ser contra a propriedade privada, né? Porque ele vai achar que a propriedade privada vai gerar todo aquele caos social, né? Ele é o pensador que vai afirmar que o homem nasce puro, mas que a sociedade o corrompe. Próximo pensador, Voltaire, fundamental também no iluminismo. Por quê? Porque ele defende o que a gente vai chamar de liberdade de expressão.
Uma das frases fundamentais de Voltaire é justamente a seguinte: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até o fim o seu direito de fala. Fundamental, ainda mais porque a modernidade é marcada pela centralização de poder e também pela subjugação do povo. Tranquilo? Então vem comigo para o último pensador, que é John Locke. Esse cara, mano, é bizarro. É bizarro. Por que ele é bizarro? Porque ele também vai ser um empirista. O que é um empirista? É um pensador, é um filósofo que propõe que tudo deve ser baseado através da experiência, da experimentação, tá? E John Locke, ele vai ser um ferrenho defensor da Constituição e da representatividade. Mas, Guri, como assim? Ele vai defender uma monarquia constitucional ou uma monarquia representativa. Basicamente, a democracia que a gente vive. Não escolhemos nossos representantes, seja eles quais são ou quais forem? Não é isso? Exatamente. Então prestem atenção. Esses pensadores, eles vão dar a tônica de um novo momento da história e vão dar o passo principal, unido à crise na França para a Revolução Francesa. Mas isso é questão da nossa próxima aula. Dá uma olhada, acompanha, curte, divulga. Se gostou, comenta. Se tem alguma recomendação, alguma sugestão, comenta também. Porque o canal é meu, é seu, é nosso. Beijo, até a próxima. Vem comigo.